Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast que é meu, ele é seu, ele é nosso, né? E como vocês sabem, esse podcast chamado Voz Terapia, ele tem como intuito trazer situações, exemplos, clareza sobre a psicologia. Esse emaranhado de psicologia que algumas pessoas têm tanta dificuldade de entender e outras têm tanta dificuldade de explicar. Pois bem, e eu estou aqui para explicar. E nós vamos falar de diversos temas, né? Psicologia, saúde mental, sentimentos, emoções, relações sociais e entre outras cositas mais que é sempre bom falarmos, beleza? Então, vem comigo, ajusta seu fone, aumenta o volume e vamos para mais um episódio de Voz Terapia. E já que estamos falando de psicologia, nada melhor ou então nada mais justo do que falarmos sobre a queridinha dela, né, da psicologia, a famosa autoestima. E como é perceptível, né, as pessoas hoje elas sofrem de autoestima muito rebaixada. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu vejo muito isso. Talvez eu tenha visto muito isso por conta da minha vivência na clínica, né? Mas é uma realidade, viu, gente? As pessoas ultimamente têm tido uma autoestima rebaixadíssima. E nós temos que cuidar disso, nós temos que olhar para isso com muito carinho e muita atenção. Beleza? Pois bem, às vezes a autoestima ela é rebaixada. Vamos colocar aqui duas vertentes, tá? Podem ter mais, mas vamos usar só essas duas. Uma primeiro que a pessoa levou tanta porrada da vida, tanta martelada da vida, que começou a ficar mal, começou a ficar com o humor rebaixado, uma tristeza e tal, e não consegue se ver como suficiente, né, na vida das outras pessoas. E a outra vertente seria uma pessoa que nunca recebeu, ou então nunca teve um carinho, então nunca teve alguém afagando ela, né, nunca teve alguém dando a atenção devida que ela deveria ter e não teve. Mas não vamos entrar nesses pontos. Eu quero tratar com vocês sobre o tripé da autoestima. Eu não sei se vocês sabiam, mas a autoestima é composta por 3 vertentes e eu vou falar cada uma delas aqui para vocês para que nós possamos entender juntos, beleza? Então, são 3 pontos que nós vamos esmiuçar. E eles são o autoconceito, o amor próprio e a autoconfiança. Nós vamos falar sobre esses 3 aqui para que nós possamos, enfim, esmiuçar e entender o que é o tripé, para que você possa com certeza elevar o seu nível de autoestima e que você possa fluir aí dentro da sua perspectiva de vida, beleza? Mas antes disso, vamos definir a autoestima, vamos entender o que é autoestima, vamos, pegar e colocar na nossa cabeça o que é autoestima de uma vez por todas, tá bom? Ok, vamos lá. A autoestima, ela pode ser definida como um conjunto de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, né, que nós temos sobre nós mesmos, né? Nesse conjunto, nós conseguimos definir o quanto uma pessoa, ou então quanto nós mesmos, conseguimos nos gostar, nos querer, né? E o quanto a gente se valoriza também, certo? Entendendo que, gente, quando a gente investe na autoestima, isso favorece demais, né? Demais para a nossa saúde mental e, por consequência, a gente começa a ter uma relação melhor conosco e com os outros ao nosso redor, beleza? Então vamos lá. São 3 fatores que caracterizam a autoestima. E por quê? Porque quando a gente começa a entender bem a autoestima, a gente começa a entender quem nós somos, como nós somos, o que queremos, o que não queremos, o que nos agrada, o que nos desagrada, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. E aí nós levamos para a relação com a outra pessoa, com o exterior. O quanto essa pessoa faz isso comigo e o quanto que eu devo aceitar, o quanto que não. O quanto que essa pessoa age dessa forma aqui e eu aceito ou não. Ou quanto que eu sou obrigado, ou então quanto que eu quero estar numa relação, ou então num ambiente que a pessoa me trata mal, ou então não me valoriza quanto. São algumas coisinhas que nós vamos colocar em pauta hoje, hein? É hoje que você vai sair daqui com a autoestima lá em cima. Eu acredito nisso e eu espero que você também acredite. Tá bom? Mas vamos deixar de enrolação e vamos entrar logo na primeira perninha aí desse tripé da autoestima. A primeira perninha se chama autoconceito, tá? O autoconceito é a soma dos pensamentos que nós temos ao nosso respeito. É a nossa opinião sobre nós, sobre o conceito que nós temos sobre nós mesmos, entendeu?
Vamos lá, vamos refletir sobre o autoconceito, sobre o meu autoconceito e sobre o seu autoconceito. Nos perguntemos aí, se pergunte, eu vou me perguntar daqui. Quais são as crenças que eu tenho sobre mim? O que eu vejo, então o que você vê ou pensa, né? Quando você se olha no espelho, ou então quando eu vejo, quando eu me olho no espelho. Quais são as qualidades que você valoriza em si mesmo e quais são as qualidades que eu valorizo em mim mesmo? Já parou para pensar nisso? Pois é, né? Agora vamos lá. Se você fez essas 3 perguntas e as respostas foram negativas, ou se for muito difícil para você conseguir responder essas perguntas, isso pode ser um sinal claro, claríssimo, de que você precisa elevar o seu autoconceito. Não tem para onde correr. Você tem que se conhecer melhor. Você tem que se entender melhor. Isso, sabe, não é simplesmente, Davi, eu tenho que me conhecer e é isso aí. Não, você tem que se conhecer e se entender para que você possa começar a valorizar as suas características, a valorizar o que você sabe fazer de bom, a valorizar cada pontinho ali que você tem de qualidade. Né? Você só é você porque você é único. Só você sabe fazer o que você faz. Só você sabe falar do jeito que você fala. Só você sabe se importar com a pessoa do jeito que você se importa. Você é um ser único, querido, querida. Você é único e tem que valorizar essa exclusividade que você tem. Entendeu? Ou seja, comece a se perguntar: o que eu acredito que eu sou? Como eu sou? De que jeito eu sou? O que eu vejo quando eu me olho no espelho? Quais são as características que eu tenho? Será que eu valorizo isso? Agora vamos lá, se você fez essas perguntas e ainda assim, você teve só motivo negativo, só crença negativa, você vai ter que começar a ressignificar tudo isso. Você vai ter que começar a repensar tudo isso e refazer, reelaborar tudo que você pensa e tudo que você é. Você vai começar a olhar para os seus próprios defeitos com gentileza, não seja bruta com você mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Com gentileza. Entenda que você enxergando, sim, você tem defeitos, eu tenho, né? É normal nós termos defeitos, é super normal. Não tem que ficar se achando a pior pessoa do mundo por isso. Não, nós temos defeitos e a partir dos nossos defeitos nós vamos começar a trabalhar para entender, para enxergar o que tem que melhorar, o que não tem que melhorar, quem eu sou, quem não sou, qual é o meu erro, qual que não é. Eu enxergando isso, eu começo a melhorar. Porque da mesma forma que nós temos defeitos, nós também temos qualidades. Só que nós somos um serzinho tão malvado com a gente, tão ruinzinho com a gente, que só olhamos para a parte ruim, para o ponto negativo, e esquecemos do ponto positivo que nós temos. Se você fosse de todo horrível, de todo ruim, certeza que você não estaria aqui faz tempo, viu? Ou então certeza que você não teria pessoas que amam você faz tempo, certo? Então pensa nisso. Se você tem pessoas que te amam, é sinal que você tem coisas boas, né? Se você tem pessoas perto de você, é sinal que as pessoas gostam de você por alguma coisa, né? Tem alguma coisa boa aí nesse seu serzinho, nesse seu coraçãozinho que agrada a outros. Agora vamos falar de amor próprio, tá? Amor próprio é essencial e é uma das 3 perninhas da autoestima, certo? O amor próprio, ele é ligado totalmente aos nossos sentimentos e descreve, né, como a gente se sente sobre nós mesmos e sobre o nosso valor. É importante colocar isso, valor, tá? Lembra quando a gente fala de compaixão? A gente tem compaixão pelas pessoas, né? Nós temos muita facilidade para ter compaixão do outro, do próximo e tudo mais. Nós nos compadecemos muito facilmente pelo outro, né? É até uma versão empática da nossa parte de querer fazer o bem pelo outro. Normal. Não julgo você disso. Não tem problema nenhum. Eu só te julgo, eu só reclamo, não te julgo, né? Mas eu só acho errado você ter compaixão pelo outro e não ter compaixão com você mesmo. Como assim? Você consegue ter a compaixão pelo outro, mas com você não? Você merece só, sei lá, o resto. Você só merece o farelo das pessoas. Não, pelo amor de Deus, você merece muito mais que isso, certo? E aí que tá, pessoas que têm uma autoestima elevada, ela também tem uma autocompassividade consigo, uma autocompaixão consigo, certo? Se você consegue ter compaixão pelo outro, quem dirá de você? Você tem que ter compaixão por você também. Você tem que se querer bem. Ou seja, da mesma forma que você olha para o bem-estar das outras pessoas, você também tem que olhar para o bem-estar seu, certo? Com gentileza, com respeito, entendendo o seu processo de crescimento, de evolução, porque você às vezes tem tanto respeito, tanta tolerância com os outros, como ele vai evoluir, como não vai, e com você é super bruta, super bruto.
Não dá tempo para você repensar, para você conseguir alcançar o que você tem que alcançar. Pelo amor de Deus, você não pode ser assim, né? Você tem que sim respeitar o seu momento de crescimento e assim, você vai olhar para os seus erros não julgando, não maltratando-se, mas sim com uma forma saudável de evoluir e construtiva. É normal você errar. Você erra, eu erro, tudo bem. É aprender com o nosso erro e assim, errar é normal, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver se você tem um amor próprio equilibrado. Se pergunta aí, quais são os sentimentos que eu tenho e que eu penso ao falar sobre mim? Pensou? Refletiu? E aí? É bom? É ruim? Qual a perspectiva que você tem de você mesma? Será que é boa? Reflete sobre isso aí, porque eu acho que a resposta que você obter dessa pergunta vai dizer muito se você tem um amor próprio equilibrado ou elevado. Agora vamos para a terceira perninha da autoestima, do tripé da autoestima, que é a autoconfiança. Eu vou fazer um episódio somente sobre autoconfiança. Podem esperar que eu vou fazer, talvez até saia no próximo episódio, né? Vamos deixar esse spoiler aí. Bom, vamos lá. A autoconfiança ela está ligada totalmente aos nossos comportamentos e revela o quanto nós nos orgulhamos das nossas próprias atitudes. O quanto que eu me sinto bem fazendo tal coisa, o quanto que eu confio no meu potencial quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, o quanto que eu me sinto bem fazendo aquilo. Eu não vou entrar muito nesse ponto de exemplos, porque esses exemplos eu vou dar no próximo episódio. Então fica curioso aí, fica curiosa que logo eu trago, tá bom? Mas vamos continuar, não vamos terminar assim a autoconfiança. A autoconfiança ela é o reflexo das duas outras perninhas que eu citei lá atrás, que é o autoconceito e o amor próprio. Por quê? Porque os nossos pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos vai explicar, vai resultar nas atitudes que nós temos, né? Se eu tiver um pensamento ok, um sentimento ok, as minhas atitudes vão ser as melhores possíveis, entendeu? Agora vamos assim, se você pudesse observar de fora, né? Do que, sei lá, pensa que você está no cenário, você é uma pessoa X e você está lá de fora olhando para tudo aquilo que está fazendo, né? Você se orgulharia das suas atitudes? Você se sentiria bem com as suas atitudes? Você ficaria feliz com o que você está fazendo? Pensa que você está fora do seu corpo, sei lá, um momento sobrenatural aí, brincadeira, mas você está enxergando o que você faz no dia a dia. Será que você se orgulharia, se sentiria bem com as atitudes que você tem tido com os outros, com você mesmo, com as pessoas ao seu redor? Agora reflete e questiona assim. Será que todas as minhas atitudes elas estão alinhadas com uma forma que eu me enxergo? Será que tudo que eu faço é o que eu realmente enxergo? Porque pode ser o seguinte, que você se acha a pior pessoa do mundo, a pessoa que não serve pra nada, mas você tem atitudes super boas, super saudáveis, super gentis e pode estar divergindo aí. Ou o contrário, né? Às vezes você pode ser a pior pessoa do mundo e se achando bambambam, e não é bem assim. Ou seja, comece a ter uma visão mais externa da coisa, comece a enxergar como é que eu ajo, como é que eu faço, quais são as atitudes que eu tenho aqui com o fulano, com o beltrano, comigo mesmo. São boas ou não? Agora, para que a gente possa fortalecer essa questão de autoconfiança, de entendimento sobre nós mesmos, nós temos que entender e refletir sobre as diferentes áreas da nossa vida. Seja saúde, finança, relacionamento, espiritualidade, né, que é importante. Eu friso isso, gente. Nós temos que ter o campo da espiritualidade ligado, beleza? Da profissão, dos estudos, etc. Quantas áreas você entender aí que tem na sua vida, você põe, tá? E aí eu te pergunto, quais são as áreas que você tem negligenciado? Quais são essas áreas que eu citei aqui? Saúde, finança, relacionamento, espiritualidade, profissão, estudos? Quais dessas áreas você não tem dado bola, você não tem dado tanta importância? A outra pergunta que eu te faço é, o que é importante para você em cada uma delas? Qual é a importância na saúde, na finança, tal, que você entende que realmente eu tenho que dar mais vazão, ter mais importância nisso? Pergunte-se e questione-se. Para quê? Para que em cada uma dessas áreas você consiga ter uma elevação na importância delas e você consiga trabalhar cada uma delas de forma clara para você. Isso é importante. E como é que eu faço isso, né? Você tem que dedicar tempo e energia para você refletir sobre cada uma dessas áreas e assim, quando você começar a refletir e agir, você vai perceber que a sua autoestima vai começar a se elevar e você vai ter um poder enorme de melhorar as coisas.
E assim, não apenas no relacionamento consigo mesmo, sabe? Tipo, não é só eu e eu mesmo, mas também com as outras pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente convive. Isso é super importante. Quanto mais você tiver essas áreas da sua vida estabelecidas, equilibradas, bonitinhas, você vai perceber que vai ser muito mais fácil o seu convívio social com você mesmo, né? Porque você é o pior juiz, né? Você, se tivesse um júri, você seria o cara que sempre ia dar a resposta negativa para você, né? Isso é verdade, você sabe disso. Mas eu quero que você pense nisso. Estabeleça as suas áreas que você entende que é ideal. Saúde, dinheiro, relacionamento, espiritualidade, profissão, tudo. E comece a olhar para isso com mais carinho, com mais amor, com mais afeto. Que eu tenho certeza que você vai começar a evoluir. Beleza? E lembre-se disso, hein? O tripé é autoconceito, amor próprio e autoconfiança. Quando você tiver tudo isso engajado, tudo isso montadinho, tenha certeza que a sua autoestima vai começar a subir cada vez mais. Entenderam agora? Agora que você entendeu, que você refletiu, vamos começar a trabalhar esses 3 pontos dentro da gente, esse tripé maravilhoso da autoestima. Nós temos sim autoestima rebaixada e nós temos que levá-la, independente de que forma, de que jeito, de que situação. Nós temos que elevar nossa autoestima e isso é essencial para a nossa vida. Então vamos fazer funcionar, vamos fazer valer para nós, tá bom? Porque quem sai ganhando aí não é o fulano, não é o Beltrano, é você. Você vai sair melhor nessa situação, tá bom? Então fica bem. Eu desejo para você um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está ouvindo isso, mas eu quero que você tenha um bom dia, beleza? E vamos nos conversando. Como você sabe, tem lá a minha rede social, o @psicodavigarba no Instagram, onde eu falo sobre tudo e com todos vocês, tá bom? Então fiquem bem, um abraço e até o próximo episódio de Voz Terapia.